conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. E hoje, galera, a gente vai fazer uma coisa que vocês gostam muito. Olha, tá sujo de maquiagem, que delícia, que belo. A gente vai esconder isso aqui, tá? Divo. Hoje a gente vai fazer uma coisa que vocês gostam muito. Vocês gostam muito. A gente vai reagir a Pedro Daher. Aê! Ah, mas já tinha muito tempo que você não reage a Pedro Daher. Ele não lança vídeo. Aí fica difícil. Aí não tem o que eu fazer. Infelizmente, não tem o que eu fazer. Se o Pedro não lança vídeo, eu não tenho como reagir a vídeo do Pedro. Entendeu? Mas agora ele lançou vídeo e a gente vai reagir aqui no canal. Mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, volta, pra eu saber que você quer de volta mais vídeos do Pedro Daher. E, gente, dá like é de graça, se inscrever é de graça, ativar o sininho é de graça. Porém, se você quer patrocinar o meu trabalho de forma mais direta, tem o link pro meu Apoia-se aqui embaixo, tá? Você pode patrocinar o meu trabalho, ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive um grupo no Telegram comigo, pra gente poder falar sobre assuntos de geopolítica, fofocas, enfim, tudo. E além disso, agora você pode se tornar um membro do canal e também ter acesso a conteúdos exclusivos, beleza? É isso. Sem mais delongas, bora reagir ao Pedro. Tchu-tchu, todos a bordo do trenzinho da alegria. Próxima parada, América Latina. É o que eu tô pensando? É o que você tá pensando. Eu finalmente vou ter Sim. alegria! Sim. Dá no mesmo. Ai, o prazer que eu tava de falar desse assunto não tá escrito. Fala pessoal, o Tio Daher aqui mais uma vez. E nesse último Oi, Tio Daher. no mês de maio, a China simplesmente firmou uma cacetada de acordo bilionário. Ah, inclusive, tem gente que me pergunta às vezes, tá? Tipo, que página seguir, como acompanhar esses acordos da China e do Brasil. A Câmara de Comércio e Desenvolvimento Internacional Brasil-China tem um Instagram. Eles compartilham esse tipo de coisa. Então, pra quem queria indicação, tá aí. Com o Brasil, que envolve o vocabulário mais comum de todo mineiro. Trem. Mas antes da gente Pedro é engraçado, né? Pedro é hilário, gente. Ainda, ô, Pedro, você tem tino pra comediante, pra ator. Você já pensou nisso? Em ser ator? começar a falar desse assunto, eu queria falar uma coisinha antes aqui com vocês, pessoal. Muito obrigado pelo 1 milhão! No dia 23 de maio de 2025, a gente bateu 1 milhão Parabéns, Pedrinete! de vocês! Eu agradeço de verdade, sem vocês nada disso aqui seria possível. Infelizmente não deu pra fazer toda aquela comemoração, até porque no dia que isso aconteceu, eu tava em Donbass. É, naquela zona ocupada que foi anexada pela Rússia e tá rolando toda a guerra. É um rolezinho super bacana. Aliás, sabia que brasileiro não precisa de visto pra ir pra Donbass? Porque, né, meio que tecnicamente faz parte da Rússia agora, então... Não que eu esteja sugerindo nada aqui, tá? Mas se você tá sem destino de férias aí, fica O Pedro é terrível, né? de rolê. Mas enfim, tamo desvirtuando aqui já. Depois a gente fala... Inclusive, gente, nossa, esses dias eu vi alguém comentando assim, ai não, porque o Pedro Daher tá meio cancelado, né? Aí alguém perguntou por que o Pedro tava cancelado e eu não sabia, abri o comentário pra ver, né? Aí a pessoa, não, porque ele é meio comunista, né? Próximo vão descobrir que o Ian Neves é comunista também. Gente, pelo amor de Deus, a água é molhada, tá ligado? Você tem alguma dúvida? Vocês são muito bobos. Só porque a pessoa pensa diferente, você não tem que parar de assistir elas. Tem que ver com senso crítico só, pô. São muito bobos, velho. Cancelar a pessoa porque ela é comunista em 2025? Ai. Fala disso. Muito obrigado por 1 milhão de seguidores. Amo vocês e bora pro vídeo. Mais de 100 bilhões de dólares? É, um pouco pra mais, um pouco pra muito mais. Rapaz, da onde que tu tá tirando tanto dinheiro assim? Em outro vídeo a gente conta. Caraca, eu não Simplesmente do mundo inteiro. O mundo inteiro dá dinheiro pra China. acredito que finalmente eu vou ter trem-bala. Bom, na verdade, é apenas trem. Só trem mesmo. Ah, tá. Pô, assim, quer dizer, legal. Eu não tô reclamando do investimento. Inclusive, acho muito show de bola. A questão é que eu já tenho trem, sabe? Eu já tenho uma baita malha ferroviária. A gente falou muito sobre essa questão dos trens nesse vídeo aqui do Pedro. Não do Pedro Daher, do Pedro Loss, do Ciência Todo Dia. A gente reagiu a um vídeo dele falando sobre isso. E, inclusive, esses dias mandaram um meme no meu Instagram que, mano, é incrível. Porque só vocês que estão aqui no YouTube, que me conhecem a ponto de fazer esse tipo de piada. Que é tipo assim, ai, quando eu morrer, a minha família vai estar assim, nossa, como é que será que ela tá no céu? E aí, eu no quinto dos infernos, assim, ó. E aí é um soldado lutando com a galera. Onde está Juscelino Kubitschek? E, mano,
Quem viu o vídeo do Pedro sabe que, literalmente, sim, essa sou eu. Aqui no Brasil. Pô, mas se vamos combinar, suas ferrovias são mais velhas que dinastia Qin. Tá bom, não precisa esfregar na cara, não. Esfrega na cara do responsável disso. O Brasil já tinha, sim, as suas ferrovias e papo aí de 30 mil quilômetros de extensão. Só que isso meio que parou no século XX. E a culpa disso tem nome e sobrenome. Juscelino Kubitschek. O que eu falei? O cara que simplesmente falou que não, trem é coisa do passado. A moda agora é triplicar o número de rodovia. 50 anos em 5. Eu vou lhe pegar. Juscelino Kubitschek. Eu vou lhe achar. Tá bom, a responsabilidade não é 100% atribuída ao JK. Até porque as ferrovias já vinham sendo negligenciadas há muito tempo. Eu tenho um contraponto com relação a isso, mas isso aí, gente, zero embasamento histórico, tá? Voz da minha cabeça é a minha impressão que eu tenho e análise dessa situação. Por que eu acho que essa questão do Juscelino é meio que muito culpa dele, sim? E que a gente precisa ter isso em mente, que é culpa dele pra Porque o governo do Juscelino foi um governo que teve muita estabilidade política, coisa que pro século XX raríssimo. Foi um governo que teve continuidade. Foi um governo que teve dinheiro pra caramba. Muito, muito, muito dinheiro. E foi um governo que teve recursos, sabe? Pô, construiu uma cidade como Brasília, no meio do Brasil, no meio do nada, que na época era um mato aquilo lá, sabe? Tipo assim, isso não era fácil. Então, assim, eu não é nem que eu acho que, ele era o único que poderia ter feito, mas ele meio que era, porque eu não tô conseguindo me explicar direito. O que eu tô querendo dizer é, outras pessoas poderiam ter pegado esse negócio do trem e ter, tipo, investido nisso? Poderiam. Porém, pós Juscelino Kubitschek, criou-se um lobby gigantesco, né, de indústria de fabricação de caminhão e de transporte rodoviário, as empresas que fazem as estradas, que fazem a manutenção das estradas. Então, tudo isso, hoje em dia, é uma política muito mais difícil de combater, porque tem pessoas muito poderosas e com muito dinheiro que querem que a rodovia continue sendo o principal meio de locomoção do Brasil, tanto de mercadoria quanto de pessoas, mesmo não sendo o mais barato, o mais econômico, o mais prático, então assim, o mais rápido, né? Então, mas o Juscelino naquela época, isso não existia ainda com tanta força. Então ele poderia ter feito isso, sabe? Ele poderia ter criado o lobby dos trens ao invés do lobby das rodovias. Mas ele não fez. Ele decidiu ir para um outro lado em um governo que foi estável, que foi um governo de muito avanço, um governo que tinha muito dinheiro à disposição. Pra mim, ele vacilou, né? Assim, é meio que muito culpa dele, sim. Só que o que esse maluco fez foi dar o golpe de misericórdia e enterrar de vez as nossas ferrovias brasileiras. Assim, teve rodovia construída pelo JK que foi importante? Teve. Mas, pelo amor de Deus, cara, era só isso. Que mania de pegar uma coisa pra investir e ficar só martelando aquele negócio. E assim, é uma parada de que não é que não precisa ter rodovias no Brasil. Óbvio que precisa. Um país desse tamanho precisa ter o máximo de meios de transporte possíveis, inclusive trens. O problema é que hoje em dia isso é muito caro pra fazer. Então... Ócio, não sabe diversificar a brincadeira, não? O JK dizia que as ferrovias tava tudo velha, podre, carcomida, tudo obsoleta e desatualizada. E nisso ele tava certo. Um problema muito grande das nossas ferrovias brasileiras estavam nas bitolas. Eu não vou fazer piada com esse nome. A gente falou da bitola no vídeo do Pedro Loss. A gente tá proibido de fazer piada, porque a gente já fez piada suficiente com essa palavra, tá? Bitola. Bitola é sacanagem. Precisava chamar bitola, será? Eu acho que não precisava. O assunto aqui é sério. Bitolas são as diferentes larguras de ferrovias que são feitas para diferentes larguras de trens. O Brasil tem 3 bitolas. A maioria delas sendo a bitola métrica, que é a bitola menorzinha. Respeita. Enquanto o restante do mundo hoje usa em sua maioria a bitola padrão, que é, vamos dizer aí, a bitola mediana. Parou. Tá, mas aí teve esse problema das bitolas e qual que é a solução pra É uma piada muito fazível, né? É meio que uma piada muito boa. Pra isso, unificar as bitolas. Pegar todas as bitolas e unificá-las. Países da Ásia, do Oriente Médio, da Europa, alguns países da África e das Américas, muitos tinham esse problema dos diferentes tamanhos de bitola. E o que eles fizeram foi reunificar pra todo mundo meio que ter a bitola do mesmo tamanho. E o nosso querido Juscelino Não, é que assim, Kubitschek poderia... o Pedro, ele tem esse cabelo branco aí, mas ele é uma criança, tá? O Pedro, ele tem um senso de humor tenebroso.
tenebroso. E, ao mesmo tempo, ele tem um senso de humor muito de tio. É muito engraçado. Não existe uma linha. É muito tênue, assim. Queria ter feito isso, mas não. Não, porque se a gente for fazer isso com as ferrovias, vai sair muito caro. É, porque fazer Brasília saiu muito barato, né, meu amigo? Não, mas é por... Meu Jesus! Quanto vale $1 em 65? Aproximadamente. O cruzeiro, mas eu não quero saber cruzeiro. Quanto custava um cruzeiro? 2 cruzeiros, vai mais perto. R$12. É isso? Eu vou surtar. Gente, foi muito dinheiro. Tá, eu sou incapaz. Desculpa, eu sou de humanas. Não vou fazer. Quem quiser que lê. Entendeu? Quem quiser que lê. Eu não vou fazer isso, não. Não. Fazer Brasília saiu muito barato, né, meu amigo? Não, mas é porque as rodovias são mais rápidas de fazer. Temos que realizar 50 anos em 5. Por que, meu Deus? Por que 50 anos em... Ô, Pedro, você tá com esse casaco de menzinho, hein, mano? Parece que você vai jogar um beach tênis, meu, depois daqui. Merda. Em 5, meu amigo, tá com pressa do quê? Tu nasceu de 7 meses, companheiro! E o resultado disso foi um total abandono das nossas ferrovias e a criação de um lobby rodoviário desgraçado. Lobby é quando um O que eu falei? grupinho de empresários ricos e muito filhos da conseguem pressionar decisões políticas que... Nossa, é da Adidas ainda. Desculpa, gente, tô focado no casaco dele. Peço perdão. É que, nossa, tá muito menzinho. vão favorecer a eles. Por exemplo, construtoras de estradas, montadoras de caminhões, setores de combustível como o Nossa. diesel, que ali... Ele falou de uma parada que é real. Combustível, né, galera? Etanol, cana-de-açúcar, latifúndio. Foda. Essa parte também é um lobby absurdo. pimenta os caminhões. Deu pra entender a jogada? Esse lobby vai sempre pressionar o Estado pra favorecer tudo que envolve rodovia e vai no sentido contrário do que for envolver ferrovias. Se o Sim. Brasil investir nas ferrovias, vai ser ruim para a economia. Vai ser ruim pra economia do bolso deles. E tudo isso que a gente tá vivendo agora poderia ter sido diferente. Poderia mesmo? Mas é claro, John Wall fez diferente. Mas não faz sentido você sair de tantas poucas ferrovias pra... quanto que você tem mesmo? 162 mil quilômetros, velho. Que bizarro. Bastante. É disso que eu tô falando. Isso daí demorou quanto tempo? Vai, 50, 100 anos? 15 anos. Legal. Esfrega na cara mesmo. A China antigamente não era aí o melhor exemplo do que a gente pode pegar de ferrovia. Há muitos e muitos anos atrás, ela tinha pouco mais de 22 mil quilômetros e olhe lá, tá? Foi só em 1949 que vai acontecer um negócio do balacobaco chamado Revolução. Depois da Revolução de 49, eles vão e começam a reconstruir todas as ferrovias. Até porque, né, teve toda a guerra ali dos comunistas contra o Kuomintang, meio que tudo ficou destruído. E depois da reconstrução, começaram a expandir as ferrovias. Claro que de uma maneira um tanto quanto modesta. A brincadeira só vai começar a ficar séria a partir dos anos 2000. Espera um pouco, não foi nessa época que meus reis começaram a aparecer no seu país? É verdade, os meus também. Parece que alguém aqui nos deve. Então, eu tenho uma opinião com relação a isso, tá? Vamos lá. Eu acredito que uma verdadeira mudança, uma mudança real, só possa ser feita por meio de uma revolução? Acredito. Eu acredito que o Brasil, pra mudar e ficar do jeito que ele tem que ficar, ele precisa muito de uma mudança drástica? Acredito. Eu acho que isso vai acontecer em qualquer momento próximo e que esse deva ser o nosso maior foco. Eu sou uma pessoa até um pouco pessimista nesse sentido. Eu sou uma pessoa que acredita muito em... Eu sou muito a favor do longo prazo, mano. Muito a favor do longo prazo. Muito. Super acredito no longo prazo. Acho que as melhores políticas vêm do longo prazo. Mas eu também não tiro a importância do curto prazo, cara. Eu não acho que uma reforma ferroviária no Brasil precisaria de uma revolução pra fazer, sabe? Eu acho que cabe a gente... E eu digo ao Pedro e todo mundo que Pedro Loss, que faz esses vídeos, eles fazem, eu reajo aqui pra vocês, pra que vocês entendam a importância disso, pra que vocês cobrem, mano. Não precisa fazer revolução nenhuma. Cobra, tá ligado? Cobra o deputado que você elegeu. Cobra.
Sabe? Tipo, e aí? O que você tá fazendo com relação a isso? Vão querer? Então, assim, eu entendo a importância e a grandiosidade de uma revolução. Não acho que tudo tenha que ser feito por meio de revolução. Eu acho que tem coisas que têm que ser resolvidas de forma mais rápida. E essa é uma delas. Eu estou brincando com massinha, tá? Eu acho que eu consigo pensar melhor quando eu tô brincando com massinha. Agradecimentos! Isso mesmo, é graças a nós que você tem tantas ferrovias agora. Graças a... Fazer um ASMR pra vocês. Tô com cheiro de massinha agora. O que vocês acham? Devo mudar o foco do canal? Tenho talento? Ah, vocês estão de brincadeira? Vai negar que roubou nossa tecnologia? E copiou tudo sem nossa permissão! Claro que eu vou negar. Vocês não leram meus contratos? Boa. Quer dizer, quem lê contratos hoje em dia, não é? Nos anos 2000, empresas como a Siemens, Alstom, Kawasaki começaram a entrar na China e iniciaram a construção das suas ferrovias no país. Só que para a China, apenas esse investimento estrangeiro não era suficiente. Havia uma cláusula obrigatória nos contratos chineses que a gente vai repetir muito aqui e que tem que se tornar o seu termo favorito. Quer trazer suas ferrovias para Zhongguo? Pois traga! Mas você vai ensinar a gente como fazer. E isso era obrigatório. Nisso, enquanto ela investia grana pra caceta na formação de novos engenheiros e profissionais da área. E também exigia as joint ventures. Joint ventures é quando empresas estrangeiras são obrigadas a fazer negócios com as empresas locais. A forma de fortalecer o próprio mercado interno. Então ela trouxe, aprendeu, capacitou os profissionais e a partir daí começou a desenvolver ainda mais toda a sua malha ferroviária. E o resultado disso foi que em menos de 15 anos, a China saiu da sua posição de importar ferrovias para ser o maior líder da produção ferroviária do mundo. E agora, com a nova Rota da Seda, esse investimento caiu na gente. Rapaz, ferrovia transnordestina, norte-sul, centro-oeste. A gente também já fez um vídeo reagindo, né? Um vídeo explicando o que é essa ferrovia. Gente, desculpa se eu tô batendo toda hora no microfone, que eu tô empolgada aqui com a minha massinha. Mas a gente já fez vídeo aqui falando sobre essa ferrovia também. Oeste, leste, ferrogrão e transoceânica? Este último é meu favorito, Brasil. Ambos estaremos conectados. Eu tô vendo, conectar o Porto de Santos ao Porto de Hilo. China, tá tudo bem? Só que não vai sair muito caro pra você, não? Ah, relaxa. Zhongguo tiene la plata. Mira, esta China tá atrevida hoje em dia, não? Eu que o diga. Mas, ô China, assim, vendo essa transoceânica aqui, cara, eu tô vendo que é melhor a gente mudar um cadinho a rota desse trem, viu? Sim, também lo creo. Há melhores lugares por onde passa este ferrocarril em Peru. O problema é que o projeto que já tava caro vai ficar mais caro ainda. Sim, muito mais caro. É, papo de dezenas de bilhões a mais do que tá aqui, viu? Tudo bem. E aí, ó, tá vendo? Eu disse que ela não ia tudo bem? Já viu o quanto que eu tô investindo na nova Rota da Seda? Alguns bilhões são só troco de bala. Assim, só por curiosidade mesmo, por que tu não pega então essa grana e faz mais ferrovias em você mesmo? Bom, eu meio que já fiz isso, Bashi. Agora não tem muito mais espaço para construir ferrovias em Zhongguo. E se não tem construção, não tem emprego. E se não tem emprego, é só tristeza. E aí é tipo, isso é uma coisa também. Além de toda a questão da transferência intelectual e, enfim, tudo isso que é muito importante, muitos desses acordos, né, da China fazer as ferrovias aqui na América do Sul, que é muito interessante para investimento e tudo mais, é trazer os seus profissionais para cá. Então vai gerar menos emprego para o Brasil, uma coisa que vai ser construída no Brasil, vai gerar menos emprego no Brasil, pelo menos durante a construção, porque as pessoas vão vir para cá para construir e os engenheiros vão fazer. Não existe obrigatoriedade de transferência intelectual, então a gente não vai aprender como fazer e a gente fica meio que refém da China nesse sentido, entendeu? É meio que complicado. E a tua ideia, então, é exportar o que você já faz pra galera trabalhar? Quer dizer, não só por isso, mas me diga vocês, preferem se aliar a um país que investe na sua infraestrutura ou país que te invade e subjuga?
What the fuck? Por que sempre olham pra mim? Bom, o que importa de verdade é que da mesma maneira que você fez nos anos 2000, eu também vou poder tirar proveito desse investimento. A China vir pro Brasil e começar a investir bilhões em ferrovias é muito bom, isso é totalmente inegável. Sinceramente, por mim, ela podia chegar e investir 1 trilhão e alegria. Só que tem um problema muito grande nesses investimentos e a culpa é nossa, pô. A gente falou como que a China nos anos 2000 fez toda aquela transferência de tecnologia obrigatória e o que isso resultou pra ela hoje. No caso do Brasil, nós simplesmente não fazemos. Não existe nenhuma cláusula formal nos contratos exigindo transferência de tecnologia. Isso não tem que partir da China não, rapaz. Tem que partir da gente. Quem tem... Concordo com o Pedro, mas... Sei, também eu penso um pouco que se o país está se oferecendo para fazer um mega investimento, muito legal, mas o seu país, eles vão ficar no seu território para fazer uma coisa que interessa ao comércio deles, o mínimo que eles podem apresentar é um contrato bem escrito. E não que seja mal escrito, mas vocês entenderam. Que te favoreça, pô. E só o investimento, não sei. A China sabe a importância dessa transferência de tecnologia. Então, claro, cabe a nós a cobrar isso, mas me surpreende eles não terem oferecido, principalmente para um país como o Brasil. Agora, Martina, cabe a nós, beleza. O que eu faço? Mano, cobra em quem você votou. Martina, eu sou menor de idade. Eles são os políticos do seu país de qualquer jeito. Eles são os líderes do seu país de qualquer jeito. Cobra, tá ligado? Quem que exigir isso é o Brasil. Se a gente quiser hoje construir uma ferrovia no padrão moderno atual, por exemplo, sei lá, de Belo Horizonte até Maceió, a gente não sabe como fazer. Transferência de tecnologia é importantíssimo para que qualquer país possa ter um mínimo de autonomia sobre alguma coisa. Quando a China investiu nas ferrovias da Malásia, da Indonésia, da Etiópia, houve transferência de tecnologia, houve capacitação de profissionais, houve joint ventures. Pô, cara, Burkina Faso, que é um país pobre. Os caras criaram o primeiro carro elétrico que teve participação de montadoras chinesas por conta de transferência de tecnologia. Aí vem a China pro Brasil, os caras dão a faca e o queijo na mão, a gente pega o queijo e joga fora e enfia a faca no... Pô, mas alguma coisinha boa vai sair dessas ferrovias, né não? Claro que vai! Você ter acesso ao Oceano Pacífico já é muita coisa! Vamos poder trazer mais produtos cada vez mais rápido. Gente, olha que bonita a minha massinha. Desculpa, mas olha. Quando eu faço assim, ó. Olha que bonita. Ela fica tipo esfarelada assim, ó. Vou voltar pro vídeo. Rápidos e baratos. E também vai ser melhor pra eu exportar os meus produtos pra tu, é ou não é? Mas é claro, vou adorar receber seus commodities. Ah não, commodity de novo não. Eu quero exportar coisa industrializada. Eu quero exportar coisa de valor. Tá, pra quem não sabe, commodities são aqueles insumos que tem baixo valor agregado, né? Aquela coisa que tá no sua matéria-prima. Né, que tá no seu mais baixo valor agregado, produção primária, assim, aquele produto que não é industrializado, que não é trabalhado e por isso ele tem menos valor, né? E o Brasil, ele é um grande exportador de commodities. Qual é o problema das commodities, Martina? Petróleo é commodity, café é commodity, soja é commodity. E aí você pode falar, tipo, putz, pô, são coisas que movimentam a nossa economia, dá muito dinheiro. Por que que isso é um problema? Porque commodity é muito instável, gente. O mercado define o valor da commodity, não o valor dela em si, porque ela tem baixo valor, entendeu? A questão não é que o café custa tanto para produzir. A questão é quanto o mercado está disposto a pagar por aquele café. Então, quando a gente só exporta commodity, depende de commodity, meio foda. Esse é um dos motivos mais importantes pelos quais o Brasil precisa se industrializar, né? Para poder parar de exportar sua commodity. Porque não adianta nada a gente falar assim, ah não, China, não quero que você importe commodity meu não. Não quero. Ah, Brasil, então deixa eu importar algo industrializado de você. Também não tenho. Vai ficar querendo também. Não dá, entendeu? Valor agregado! Pois então, você que se trata de se industrializar! Não basta a gente falar que o Brasil precisa aprender a tecnologia de outro país se não tem aonde a gente aplicar essa tecnologia. O Brasil não tem indústria. Não, desculpa, errei. O Brasil tem indústria. O correto é que o nosso investimento industrial está morto. Desde os anos 80, a nossa indústria tá tão estagnada que hoje em dia ela simplesmente
não cresce. Vocês têm noção que o Brasil importa trilhos de trem? Sendo que a gente tem a matéria-prima necessária para fazer quantos trilhos de trem a gente quiser. Nós só não fazemos isso porque nós não temos indústria para isso. E se a nossa indústria é fraca, se as nossas exportações não são industrializadas, isso faz com que o Brasil seja um grande exportador exclusivo de commodities. Se você não sabe o que é commodity, são os produtos no seu estado primário. Por exemplo, o Brasil é o país que mais vende commodities de café. Ou seja, a gente vende o café em grãos, o café in natura. Nós não vendemos o café torradinho, bonitinho, embalado, com valor agregado em alta escala. Quem faz isso são os países industrializados na qual a gente vende o nosso grão. Isso. Por exemplo, a gente vende o nosso grão de café pra Suíça, pra Itália, pra Bélgica, pra Alemanha, pra eles pegarem todo o nosso café, torrarem, colocar numa embalagem e revender pra gente com valor agregado muito mais caro. Oh, vejam só, o café da Suíça. A gente ainda vai fazer um vídeo de como que o agronegócio tem culpa nisso, viu? Mas só dando aqui um resumo do resumo pra vocês terem uma noção, quando o agronegócio exporta seus commodities, ele é isento de qualquer imposto sobre exportação por conta da Lei Candir. Isso faz com que o incentivo não seja voltado para produtos industrializados, e sim voltado para produtos no seu estado primário, ou seja, commodities. E o pior disso tudo é quem paga a conta é nós. Porque essa isenção de imposto que o agronegócio tá tendo, ela não desaparece não, rapaz. Ela fica pendente. Alguém tem que pagar esse imposto. Sabe quem paga? Pois é. Ou seja, além da gente não ter nenhuma política pública que incentive a nossa autonomia industrial, nós temos políticas fortíssimas que favorecem um único setor. Que, por sinal, esse setor aí já tá rico pra caramba, viu? Mas não vamos desvirtuar. A gente entra nos detalhes aí, né, no próximo vídeo. Pô, mas aí não dá. O agronegócio domina meu congresso. O lobby rodoviário tá tudo em cima de mim. Parece um poço sem fundo, cara. Não tem solução pra isso. Bom, eu tive a minha solução. A gente sabe qual que foi a solução da China, né? Revolução. E eu acho que a provocação do vídeo é meio que essa, gente. Foi o que eu falei pra vocês. Eu tenho outra visão disso. Eu acho que tudo bem. Eu concordo que para uma mudança estrutural maior, o jeito é mudar as estruturas. Concordo. Porém, não sei, eu acho que essa coisa dos trens, ela poderia acontecer de outra forma. Poderia. E nem sei se atribui tanto assim essa questão da China à revolução, né? Claro, foi a revolução que colocou o Partido Comunista, foi o Partido Comunista que orquestrou toda essa modernização, mas foi, como o Pedro disse, foi só foi só nos anos 2000. Então foi uma coisa que, mano, muito mais sintoma de relações diplomáticas bem construídas e muita conversa bem feita, sabe? Assim, muito negócio bem feito. Então, não sei, pra mim é mais sobre isso no momento, sabe? Gente, eu acho que ainda dá tempo da gente pensar que não dá pra gente viver só de investimento estrangeiro. É muito bom que os investimentos cheguem até nós. Só que se a gente não souber aproveitar isso da melhor maneira, a gente vai ficar à mercê deles. Seja investimento vindo dos Estados Unidos, da Europa e até da China, pô. Porque não são esses países que vão vir trazer a boa vontade de falar: ei, eu vou te ensinar o que eu estou fazendo aqui de bom grado. Tem que partir de nós, porque a gente é um Estado soberano. Essa questão de soberania do Estado brasileiro não pode só ficar no discursozinho não, pô. Não adianta a gente ficar fazendo videozinho no TikTok, fazendo montagem de como que a nossa seleção joga muito bem, mais ou menos hoje em dia, de como que as nossas paisagens são lindas ao som de Jorge Benjor, sendo que na prática a brincadeira é outra, sabe? Mas enfim, fica aí a provocação. Considere dar o seu apoio lá no apoia.se/oipedrodaher e a gente se vê numa próxima. Um grande beijo e fui! É isso aí, galera. Mais um vídeo do Pedro Daher. Gente, não cancelem o Pedro por ele ser comunista, tá? E também não me cancelem por eu ser loira. São coisas óbvias, cresçam. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do Pedro. Se você gostou, dá like nesse vídeo. Não esquece de dar o seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quiser ser um apoiador do canal, meu apoia-se também tá aqui embaixo. E você pode ser um membro pra ter acesso a conteúdos exclusivos. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.